Vamos resolver um exercício sobre radicais. Identifique a alternativa que corresponde ao valor da expressão 1 sobre raiz quadrada de 2 mais 1 sobre raiz quadrada de 18 menos 1 sobre raiz quadrada de 8. Para resolver essa expressão, temos que analisar cada fração. Aqui temos, por exemplo, 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, eu vou poder, inicialmente, racionalizar o denominador. O que é racionalizar um denominador? É a técnica utilizada quando uma fração tem um número irracional, raiz quadrada de 2, no denominador, e nós desejamos encontrar uma segunda fração equivalente à primeira, a fração dada, mas que não tem um número irracional em seu denominador. A ideia é eliminar o radical. Então, vamos colocar aqui, vamos analisar cada fração. Primeiro, 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, vamos colocar aqui 1 sobre raiz quadrada de 2. A técnica é multiplicar tanto no numerador quanto no denominador pelo radical apresentado, raiz quadrada de 2, é isso que eu vou fazer. Aqui, ó, vou multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e raiz quadrada de 2 embaixo. E fazer o produto. 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Aí. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Já que o produto tem o mesmo índice, então eu multiplico os radicandos. Então, 2 vezes 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, está aqui. Resolvido. Encontramos, assim, a primeira fração equivalente. Então, 1 sobre raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos analisar a segunda fração. Temos aqui 1 sobre raiz quadrada de 18. Então, aqui temos essa fração. Antes da gente racionalizar, podemos simplificar esse radical, raiz quadrada de 18. Então, vamos fazer um breve resumo aqui. 18, vamos fatorar. O 18, eu posso fazer a decomposição em fatores primos. Ó, teremos assim 18. Aqui vai ficar 2. Já que o 18 é um número par, então o menor primo divisível por 18 é o 2. 18 por 2, 9. Então, 9 não é par. Então, o próximo primo depois do 2 é o 3. Então, é divisível por 3. 3 é primo, 3 e 1. Então, o 18, eu posso escrever, vamos colocar assim, o 18, o raiz quadrada de 18, eu posso escrever como o produto de 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9. Né? E raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 raiz quadrada de 2. Então, posso reescrever 1 sobre raiz quadrada de 18 como 1 sobre 3 raiz quadrada de 2. Bom, agora eu vou racionalizar, multiplicando pelo radical em cima e embaixo. Somente o radical, tá? Então, multiplicando aqui, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, vamos chegar a uma fração equivalente, raiz quadrada de 2, embaixo, aqui vai dar raiz quadrada de 4,
Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 3, 6. Então, chegamos ao raiz quadrada de 2 sobre 6. E a mesma coisa vou fazer agora com essa terceira fração. 1 sobre raiz quadrada de 8. Tá? Então, fazendo a decomposição do 8, vamos fazer aqui. 8. Decomposição em fatores primos. Aqui é 2, 4, 2, 2, 2 e 1. É 2 ao cubo. Então, raiz quadrada de 8. Como o índice aqui é 2, eu vou botar assim, ó. Eu vou colocar 2 ao cubo como 2 ao quadrado vezes 2. Então, isso aqui é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui vai se tornar 2 raiz quadrada de 2. Então, escrevendo essa fração, 2 raiz quadrada de 2. Vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo pelo radical, raiz quadrada de 2. Em cima e embaixo. Então, vamos chegar a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu posso reescrever essa expressão de que forma? Vamos escrever. Então, 1 sobre raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Mais 1 sobre raiz quadrada de 18 é raiz quadrada de 2 sobre 6. Raiz quadrada de 2 sobre 6. E 1 sobre raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 2 sobre 4. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Temos aqui, então, 3 frações com denominadores diferentes. Vou ter que calcular o MMC. 2, do 6 e do 4. Então, vamos fazer o cálculo do MMC. Vou fazer aqui em cima. 2, 4 e 6. Então, aqui vai ficar menor primo é o 2. Então, 1, 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Temos aqui o 2 ainda. 1, 1 e 3. 3, 1, 1 e 1. Então, MMC é o produto. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, podemos chegar às frações equivalentes. Vamos lá. Então, isso aqui é igual. 12 dividido por 2 é 6. Então, 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar 6 raiz quadrada de 2 no numerador. Mais 12 dividido por 6 é 2. Vezes 1, então vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Menos 12 dividido por 4 é 3. Então vai ficar menos 3 raiz quadrada de 2. Isso tudo aqui sobre o MMC, que é o 12. Então, resolvendo essa soma, 6. Aqui tem o mesmo radical. Então, ao final, vamos chegar a alguma coisa, raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 6 mais 2, 8. 8 menos 3, 5. Então, 5 raiz quadrada de 2 sobre 12. Não tem como mais... Não tem como simplificar. Então, já está aqui apresentado de forma simplificada. Então, olhando as opções, a opção correta é a letra E. O valor dessa expressão
é 5 raiz quadrada de 2 sobre 12. Então, nesse vídeo eu resolvi um exercício sobre radicais. Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.